Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus depois do coração, uma passagem que entre os vídeos que estão no canal tenha algo parecido. Mas Deus depois do coração, essa passagem novamente. Sempre Deus tem algo novo para nos revelar. Aqui em Êxodo 4, 21 nos diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração, o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó assim, diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Esse aviso que Deus manda dar a Faraó, se formos ler aqui, amados, em 7:13, diz assim: Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Percebam que eu li já agora há pouco, que o Senhor diz: endurecerei o coração de Faraó. E aqui já diz: porém o coração de Faraó se endureceu. Já no 8, amados irmãos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Parece que está se contradizendo, Quando Deus começa a dizer: endurecerei o coração, os textos aqui falam que Faraó endureceu. Como é que fica? É mais um texto que às vezes fica difícil para algumas pessoas entender. É importante lembrarmos, amados, que a Escritura Sagrada não deve ser lida somente um ponto. Em que contexto está esse ponto? Nós temos que ver. Em que contexto ela se encontra e o que outras passagens nos afirmam embasando aquele texto. É comum alguns, infelizmente, isolarem o texto e quererem viver em cima desse texto, se esquecendo que há outros textos que podem embasar ou não aquele texto ou aquele versículo. Certo? Então temos que ter esse cuidado, para que não vivamos achando que é de acordo com a vontade de Deus e não é. É por falta de, muitas vezes, meditar, falta de tempo de ler, e acabam agindo de forma errônea, por assim dizer. Eu digo isso porque, ao lermos outros textos, Ezequiel 33:11, por exemplo, diz assim que o Senhor não tem prazer na morte do pecador, mas Ele sim tem prazer que o pecador venha se arrepender, e viva. De acordo com João 3:9, por exemplo, ninguém perece, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é de acordo com 2 Pedro 3:9. Percebe? A questão está aí quando Deus dá a sentença final lá em Êxodo 14, vamos ler lá, na passagem do Mar Vermelho, em que os egípcios vão tentar passar o mar e são engolidos pelas águas. De acordo com Gálatas 6:7, Faraó só colheu do que ele plantou, ele colheu do fruto. Ou seja, ele plantou, colheu um certo fruto e não foi bom. O que eu quero dizer com você nessa noite, para você? Percebe então nesses textos que foi lido aqui de Ezequiel, 2 Pedro e Gálatas 6:9, onde ele colheu, que esses textos embasam o que aconteceu lá. Aí você pergunta: mas como assim? Calma lá, vamos ver aqui por pontos. Vamos usar de uma parábola, uma metáfora, por assim dizer. O mesmo sol que brilha para todos, sem exceções, pecadores e não pecadores, vamos pôr essa vírgula, não pecadores, que todos pecam, mas pessoas que temem ao Senhor, vamos dizer assim, pessoas que realmente querem fazer a diferença representando a esse Deus, e pessoas que infelizmente não querem
representá-lo como deve ser. Querem sim representá-lo de maneira errônea. Né? Infelizmente, há alguns que agem dessa forma. Já ouvi alguns dizer que eles nem vão à igreja, mas têm Deus no coração. Sim, temos que ter Deus nos nossos corações, mas temos que sim frequentar uma igreja, para que possamos participar do corpo e sangue de Cristo e se convidar alguém para que ele tenha um ponto de referência. Não, eu vou lá na tua igreja. Então, né? Mas temos que dar um bom testemunho para que ele queira ir. Percebe? Então eu acho, né, interessante e até é bom ficarmos de olho em pessoas que agem dessa forma, e alguns até que fazem muitas coisas erradas e dizem, eu sou cristão. Não. Eu sempre costumo dizer que o cristão, que é genuíno, que representa a Jesus, ele tenta fazer diferença. E se ele não consegue, vai para o joelho, dobra o seu joelho, pede perdão a Deus por seus pecados. E esse é o verdadeiro cristão. Ele reconhece que errou. Mas aquele que não reconhece, além de não pedir perdão, ainda se autodiz cristão, nunca foi. Infelizmente ele só se enganou. Então, voltando ao assunto do sol, que ele brilha para todos, vamos usar de uma metáfora, uma parábola, que quando ele brilha, né, o seu calor, o aquecer, se for na cera, por exemplo, ela vai se derreter. Mas suponhamos que seja no barro, ele vai se endurecer. Percebe que é o mesmo sol. Então, o problema não está no sol, mas em si como nós reagimos a ele. Voltando para a Escritura Sagrada, como nós reagimos a Deus. Vemos que Faraó, em cada passagem que vamos ver ali, né? Por exemplo, se for ler os textos, as pragas que ocorreram, as advertências em que Moisés chega a ele, além de não ouvindo, ele foi endurecendo seu coração. Então quando diz, endurecerei seu coração, Deus falando, é que mediante as vezes que ele era posto à prova, ao invés de ele se derreter, como a cera, ele se endurecia como barro. Fica a pergunta a você, como você tem reagido a Deus? Como você tem reagido, né, à luz que é Cristo Jesus? Você é cera ou você é barro? Você tem se derretido ou você tem se endurecido? Você tem se derretido aos pés de Jesus ou tem endurecido seu coração? Então percebemos ali que não que Deus endureceu o coração de Faraó, embora o texto nos afirme isso, mas outro texto diz que Faraó endureceu seu coração, já explica que ao Deus pô-lo à prova, né, ele ao invés de reconhecer, se entregar a esse Deus, dizer, não, pode ir, povo, eu vos servirei a esse Deus, ele simplesmente endurecia mais e mais o seu próprio coração. Então percebe que Deus não tem prazer na morte do pecador, de acordo com Ezequiel 33:11, né? E de acordo com 2 Pedro 3:9, que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, e infelizmente o juízo vem em um certo ponto que não há volta, de acordo com Êxodo 14, na passagem do Mar Vermelho, e de acordo com Gálatas 6:7, colheremos aquilo que plantamos, infelizmente. Eu sempre costumo dizer que alguns dizem, mas eu tenho plantado coisas boas e não tenho colhido as coisas boas. Alto lá. Prefere colher aqui na terra ou lá no céu o que é eterno. Quando fazemos algo aqui na terra, plantamos para o Senhor, temos que ter em mente que às vezes não vamos colher, mas outros irão colher aonde nós plantamos. Fale do amor de Cristo. Prepare o povo para que seus descendentes, prepare as pessoas para ir morar no céu. Fale de Jesus. Para que nossos filhos e seus filhos possam, através desse legado, como sempre digo, esse testemunho, temer ao Senhor. Percebe? Essa palavra que Deus pôs no meu coração. O que você tem sido? Barro ou a cera? É a pergunta que é feita para muitos. Arrependimento. Precisamos muito, todos os dias. Pai querido e Pai amado, essa palavra foi dirigida a muitos corações. Todos precisamos de ouvir e nos arrepender todos os dias que somos falhos.
essa pessoa que está assistindo esse vídeo, se ainda não te aceitou, que ela possa tomar a decisão agora, se arrepender de seus pecados, que ela possa se entregar ao Senhor Jesus, que ela possa reconhecer que é falha, e aquele que te conheceu um dia, que endureceu seu coração, não quer se derreter, que a partir desse momento possa reconhecer que haverá um momento em que o Senhor irá julgar o seu povo. Não permita, Senhor, não permita que eles venham a chegar a esse ponto. Que essa palavra possa alcançar seus corações também. Em nome de Jesus que eu te peço humildemente, Senhor. Todos precisamos. Todos precisamos do Senhor. Amém e amém.